ao Senhor pela oportunidade de estar aqui mais uma vez junto com os irmãos para compartilharmos um pouco daquilo que Deus ele tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? Eu estou muito feliz com Jesus, porque Jesus é maravilhoso e é fiel. Amém? Glória a Deus. E feliz em poder estar junto aqui nessa casa de oração. Quero louvar o Senhor pela vida do nosso amigo Braulinho, pelo convite, pela vida do pastor, do anjo desta igreja, sua esposa, os demais obreiros e pela vida de cada irmão. O Júnior, que também nos acompanha, minha esposa, meu filho, que sempre está conosco. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 4. Eu sei que o culto hoje é sobre missões, o tema é Isaías 6, um texto maravilhoso, mas estivemos orando por esse nosso encontro e o Espírito de Deus nos direcionou para esta palavra nesta noite. Amém? Eu sei que Deus irá falar com vidas aqui nessa noite. Daniel, capítulo de número 4 e o versículo de número 4 ao versículo de número 5. E logo em seguida, versículo de número 10 ao 17. Glória a Deus. Quantos encontraram? Diga: a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Daniel capítulo 4, versículo de número 4 ao versículo de número 5. E logo em seguida o versículo de número 10 ao versículo de número 17. Nos diz assim o texto sagrado. Vamos ler o versículo primeiro. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer notórios os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Versículo 10. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto nas minhas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um anjo, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto, e afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém deixai na terra o tronco com as suas raízes atadas com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja molhado o orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos anjos, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. E você diz amém por esta palavra. Glória a Deus. O capítulo de número 4 do livro de Daniel é na realidade uma carta
escrita pelo rei Nabucodonosor. E me chama a atenção é que ele já inicia a sua carta falando de Deus, né? Uma carta onde ele vai contar um testemunho de vida que ele viveu. Mas quando ele inicia, ele começa esta carta falando de Deus. E quando ele fala de Deus, ele começa a apresentar alguns atributos de Deus, dizendo que Deus ele é altíssimo, que Deus ele é soberano, que ele tem um reino sempre eterno e se estende de geração em geração. Perceba que ele começa engrandecendo a Deus e trazendo alguns atributos de que o Senhor é grande. Spurgeon, ele vai dizer que não há nada de pequeno em Deus, e de fato não há, porque quando nós conhecemos a esse Deus, nós vamos perceber que a sua fidelidade é grande, que a sua misericórdia é grande, que o seu amor é infinito, que a sua graça, é extraordinária, e que tudo que há nele é muito grande. E eu já quero começar essa palavra liberando uma palavra profética sobre a tua vida e dizer para você que a obra que ele começou na tua vida e na tua família também é muito grande, como já foi cantado aqui nesta noite. Não há nada de pequeno no nosso Deus. E Nabucodonosor, ele já começa escrevendo a sua carta e falando a respeito disso. Mas tudo começa com um sonho, porque ele diz que estava no seu palácio, ele estava vivendo no seu conforto, na sua prosperidade, e de repente ele tem um sonho. E neste sonho ele tem uma visão de uma grande árvore, mas que essa árvore ela é derrubada por mandado do céu através de um decreto. Perceba que quando ele acorda, tudo não passava de um sonho, mas na realidade, quando a gente continua lendo o capítulo de número 4 até o versículo de número 37, a gente vai perceber que não era apenas um sonho, mas era a vontade de Deus sendo revelada para Nabucodonosor. Porque tem coisa que a gente acha que é só um sonho, mas na realidade é vontade de Deus sendo revelada para a nossa vida. Às vezes nós sonhamos pregando para uma multidão, às vezes a gente sonha dentro de um avião de um lado para o outro, às vezes a gente sonha colocando a mão no enfermo e esta pessoa sendo curada, e quando a gente acorda, a gente acha que tudo não passou de um sonho, mas Deus está dizendo, não é apenas sonho, é a minha vontade sendo revelada para você, é aquilo que eu vou fazer na tua vida, que eu já estou te mostrando através de sonho. É por isso que tem gente aqui sonhando, sentado em uma bancada, em uma mesa de escritório, tem gente aqui sonhando com o microfone na mão e fazendo a obra missionária, tem gente sonhando, pregando para uma multidão, e aí você diz assim, é só um sonho, mas Deus está dizendo, daqui a pouco você vai perceber que não é sonho, é realidade, é a minha vontade sendo manifestada à tua vida. Glória a Deus. E talvez você sonha e alguém diz assim, você está sonhando alto, você está sonhando grande, mas o Senhor está dizendo, não é sonho, mas é a minha vontade, é aquilo que eu vou fazer na tua vida e na tua história. Glória a Deus. Não era só um sonho, mas era a vontade de Deus sendo revelada para Nabucodonosor. Agora vamos para o sonho. Nabucodonosor sonha com uma grande árvore. Diga comigo, grande. Não, melhor sair, diga assim, grande árvore. Nabucodonosor ele sonha com uma grande árvore, e a Bíblia vai dizer que no sonho a árvore era tão grande que a sua altura já estava quase chegando ao céu. Esta árvore ela servia de apoio para todas as aves, porque as suas folhagens também eram grandes, e os pássaros eles se aninhavam ali sobre os galhos, sobre os ramos dessa árvore. Eles
eles também comiam do seu fruto. E o texto vai dizer que os animais, eles aproveitaram da sombra daquela árvore. E a Bíblia vai dizer que todo mundo dependia dessa árvore. Além de ser grande, além de servir de amparo para os animais, para os pássaros e para todo mundo, ela também estava plantada no centro da terra. Perceba que o sonho de Nabucodonosor é muito claro, e ele vai falar a respeito justamente do próprio Nabucodonosor e do seu orgulho, porque o sonho ele vai trazer as características de uma pessoa orgulhosa. Perceba que a pessoa orgulhosa, ela sempre quer ser o centro de tudo, e ela acredita que todo mundo depende dela. Assim como no sonho de Nabucodonosor da grande árvore, toda pessoa orgulhosa, ela quer ser o centro das atenções, e ela acha e acredita que todo mundo depende dela. Pastor, o Senhor quer dizer que eu não posso crescer? O Senhor quer dizer que eu não posso aparecer? O Senhor quer dizer que eu não posso estar no centro das atenções? O Senhor quer dizer que eu não posso dar fruto? Que eu não posso dar sombra? Eu não estou dizendo isso. Você pode crescer, você pode estar no centro, você pode ser uma bênção para a vida de muitas pessoas, você pode dar fruto na obra de Deus, e isso é uma ordenança de Cristo, porque ele diz que toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Você pode servir de sombra e de amparo para alguém que precisa. E o que eu não posso, pastor? Você só não pode se orgulhar, porque você precisa entender que a glória é dele, e na palavra está escrito que não há nada de bom em nós, a não ser que venha dele. A glória é dele, a honra é dele, e eu preciso reconhecer isso. Nabucodonosor era grande, era poderoso, mas ele não reconhecia que a glória pertencia a Deus. Pelo contrário, ele se orgulhava do seu crescimento, da sua grandeza. Glória a Deus. E a Bíblia diz que no seu sonho, enquanto ele olhava para essa árvore, pastor, o texto vai dizer que ele viu um anjo descendo do céu, um ancião de dias, e aquele ancião olhando para aquela árvore, ele disse assim: derrubai a árvore, cortai-a pelo tronco, sacudi as suas folhas, derrubai os seus frutos, afugentem-se os animais de debaixo dessa árvore, mas atai com cadeias de ferro e de bronze o seu
faz? Ele corta. Aí a gente vê muita gente dizendo que é e não é, fazendo, mas errando, não dando testemunho, e a gente fica se perguntando: por que Deus não age? Por que Deus não faz? Aí o céu está olhando e dizendo: eu tenho a hora certa de poupar, eu tenho a hora certa de cortar. Aleluia. Os discípulos chegaram e disseram assim: Senhor, deixa nós arrancar o joio. Ele disse: não, porque tirando o joio pode arrancar o trigo também. Deixa que na hora certa eu arranco o trigo e coloco fogo no joio. Cuidado, porque quando o céu perceber que os nossos erros estão crescendo demais, ele corta. Perceba que o orgulho de Nabucodonosor estava tão grande, mas tão grande, que no seu sonho a árvore já estava quase chegando ao céu. Aleluia! E quando começa a tocar no céu, o céu começa a se manifestar. A Bíblia diz no livro do Gênesis que os homens estavam construindo uma torre por nome de Babel, mas era para a sua própria glória. Quando estava quase chegando ao céu, pastor, Deus olhou e disse assim: desçamos e confundamos as línguas dos homens, porque esta obra não pode continuar. O céu estava interrompido e dizendo: chegou a hora de parar. Deus sabe a hora de dar basta. O céu disse: corta. E a Bíblia diz que quando no sonho de Nabucodonosor aquela árvore foi cortada, eu acredito, não está escrito, mas eu acredito que grande foi a sua queda. Afinal, nós estamos falando de uma grande árvore, uma árvore que estava chegando quase ao céu. Quando o céu ele corta, grande foi a sua queda ali. E aí eu fico me perguntando: Deus, mas se era tão grande, se era tão forte, por que que caiu? Por que que não se susteve? Aí o Espírito falou comigo e disse assim: filho, porque ninguém é tão alto e tão grande que o céu não seja capaz de derrubar. Eu vou repetir nessa noite: ninguém é tão alto e tão grande que o céu não seja capaz de derrubar. Aleluia. Israel olhava para Elias e dizia assim: que homem grande, que homem poderoso. Aí o céu estava olhando e dizendo assim: ele não é nada, eu vou mandar um rapaz com uma pedra e uma fruta. Ele gira a fruta, ele lança a pedra e o gigante tombou. Israel caminhando em um deserto, quase chegando em Canaã, se depara com uma muralha por nome de Jericó. E eles olhavam e diziam: que muralha alta, que impedimento, a gente não vai chegar. Mas o céu olhou para Josué e disse assim: Josué, coloca o povo para marchar e manda tocar a trombeta e gritar. Por quê? Porque essa muralha vai cair, Josué. E a Bíblia diz que a muralha caiu ao chão. Eu vim pregar nessa noite e dizer para você que ninguém é tão alto e tão grande que o céu não seja capaz de derrubar. Como assim, pastor? Esse problema, essa luta, essa dificuldade que você está dizendo é grande, é alto, não tem como, não é possível. O céu me trouxe aqui nesta noite para dizer para alguém: vai cair, vai cair, vai cair a muralha, vai cair o gigante, vai tomar essa dificuldade e eu vou te dar vitória. Aleluia. Quem acredita, joga a mão para o céu, porque eu já estou vendo barreira caindo, eu já estou vendo impedimento caindo, e o céu está decretando e dizendo: vai tomar, vai cair e eu vou te dar vitória. Fala para cada nossa, remoto de Calaia Sérvia, é alto, é grande, é isso, mas vai cair. Aleluia. Tem gente que acha que é grande, tem gente que se acha grande. Aleluia, mas grande é Deus. Aleluia. Tem gente que acha que é alguma coisa, mas grande é Deus, porque não existe império que não caia. Meu irmão, o Egito caiu, a Babilônia caiu, a Roma caiu, a Grécia caiu, mas o reino de Deus
livro do Apocalipse escreveu: caiu a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia, porque não existe demônio, não existe nada que fique de pé diante dele. Grande é ele e o resto é resto. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Quando você olhar para o tamanho do teu problema e a altura dele, entenda que grande é o seu Deus e que não existe nada tão grande e tão alto que o céu não seja capaz de derrubar. O anjo olhou e disse assim: derruba. E quando Deus decreta, meu irmão, não tem governo, não tem império, não tem potestade. Quando o céu abre a boca que diz assim: pastor, derruba, não tem estrutura que suporte dois crentes no cativeiro. Meia-noite, um cantando, outro adorando, outro orando, o céu olhando dizendo: sacode aí, alicerce. Eu quero profetizar nessa noite que enquanto você está orando na tua casa, enquanto você está cantando na tua casa, enquanto você está em campanha na madrugada da tua casa, enquanto você está lendo a Bíblia na tua casa, demônios estão caindo, trabalhos estão sendo desfeitos, aleluia, decretos do inferno estão sendo quebrados, sepultura está sendo fechada e o céu está derrubando o império das trevas. Alaia sobre arremanto de calaia séria, porque você adorando e Deus mexendo na estrutura, é você orando e Deus sacudindo o alicerce, é você orando e o gigante caindo e Deus te dando vitória. Aleluia. Derruba. E a Bíblia diz que a árvore caiu, mas a ordem do céu foi: mas atai o seu tronco e as suas raízes com cadeias de ferro e de bronze na terra. Sabe o que se chama isso? Graça. O céu olhou e disse: derruba, porque está crescendo demais, mas coloca cadeia de ferro e de bronze nas raízes e no tronco. Isso se chama graça, favor imerecido. Como assim, pastor? Não estou entendendo. O céu estava cortando, o céu estava apontando, mas ao mesmo tempo estava dizendo: segura. Você está entendendo o que é que Deus está falando? Porque Deus está falando com alguém aqui, gente que precisa ser pontado. E eu vim pegar aqui nessa noite, pastor, para a gente aqui que está passando pelo processo da ponta. Aleluia, glória a Deus. E o céu está dizendo: ó, eu estou te cortando, mas eu estou te segurando. Gente aqui que está passando pelo processo e Deus está dizendo: ó, eu estou te quebrando, mas eu estou te segurando na palma da minha mão. Eu estou passando você no funil, mas eu não te solto. Você está no leito da enfermidade, mas eu estou te segurando. É por isso que tem gente aqui, ó, que não entende. Quer ver? Eu vou falar bem rasgado para você entender. Tem gente aqui que está vivendo um processo, já tentou desistir, já tentou sair da igreja, já tentou desviar, já tentou voltar para o mundão, mas não consegue. Aleluia! O processo está doendo, está chorando, já pensou em pegar os pontos, chutar o balde, mas não consegue desviar. E ela diz assim: Senhor, eu não estou entendendo nada. E Deus está dizendo: eu estou te pontando, mas eu estou te segurando, porque eu não abro mão de você.
Corta, mas segura. Por quê? Porque mesmo cortado eu vou molhar ele com o orvalho do céu. Corta, porque mesmo cortado eu vou molhar com o orvalho do céu. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Daniel é introduzido porque ele chama os magos, os astrólogos, os videntes. Ninguém consegue interpretar nada. Chama Daniel. Daniel ouve o sonho, passa uma hora meditando, porque fica procurando uma forma de como vai contar essa interpretação para o rei. Afinal, a cabeça de Daniel estava em jogo. Não era uma profecia de vitória. Deus está te engrandecendo, Deus está te dando vitória. Não, era uma profecia que dizia: Deus está derrubando o terreno. Daniel, ele fica uma hora meditando como é que iria passar essa interpretação para o rei. Mas ele passa. Ele diz ao rei: ó rei, este sonho é para os teus inimigos. Porque quem ficaria feliz com este sonho? Os teus inimigos. O sonho representa você. E Deus, o Altíssimo, decretou que o teu reino será tomado de ti durante 7 anos, um tempo. Você será como um animal, ficará comendo capim com os animais do campo, até que você reconheça que Deus é poderoso, que Deus é soberano. Mas eu te dou um conselho, rei. Olha o conselho de Daniel, ó. Pare de errar. Se as pessoas ouvissem os nossos conselhos, elas não passariam por certos processos que elas passam. Porque Daniel dá a interpretação, mas ele diz assim: eu te aconselho, rei, pare de errar. Só que a Bíblia diz que passou-se 12 meses. Quantos meses? 12. Só para me ver se você está ligado comigo. 12 meses se passaram, um ano. E a Bíblia diz que de repente Nabucodonosor acorda em uma bela manhã no seu palácio. Ele olha para a grande Babilônia, os jardins suspensos que haviam ali, e ele diz assim: aí está a grande Babilônia que eu fiz com a força do meu braço, que eu levantei para a minha própria glória. O rei esqueceu do que Deus havia falado. Por quê? Porque o tempo já havia passado, pastor. E o fato de o tempo passar faz a gente esquecer daquilo que Deus falou. E o fato da gente esquecer o que Deus falou faz a gente acreditar que Deus